Pessoal, bom dia. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da redação, mais especificamente de um texto dissertativo argumentativo, que tem algumas características gerais, mas que a gente vai pensar ao final, na parte da conclusão, como sendo uma temática e uma possibilidade de estrutura de escrita no Enem. Então, a escrita do Enem se caracteriza de uma forma peculiar porque há uma proposta que precisa ser pensada em relação ao problema que é proposto. Tá? Então, vamos pensar em cada uma das partes da redação. Primeira coisa, o título. O título resume a ideia do todo do texto. Ele precisa ter relação com o texto e, por isso, ele é atribuído somente ao final. Quando vocês tiverem terminado a escrita, aí sim vocês vão atribuir o título. Por quê? Quando a gente propõe um título no início, a gente tem a tendência de se guiar muito por ele, ou muitas vezes foge totalmente daquilo que a gente tinha pensado. Então, ao final, depois de ter feito o rascunho, de ter projetado esse texto, de ter passado ele a limpo, vocês vão reler e aí sim ver quais seriam as palavras que melhor resumiriam o que vocês defenderam e o que vocês colocaram na produção de vocês. Então, sempre, título é a última coisa que a gente coloca. Um detalhe importante, no Enem, não colocar título, tá? Nós vamos começar nessas aulas a trabalhar justamente isso. Vocês podem fazer os textos de vocês e não necessariamente colocar título, tá? O título é algo que eu não vou avaliar. Claro que se ele aparecer, se vocês colocarem, eu vou ver se ele tem relação com a ideia, que vocês trouxeram no texto. Mas não é obrigatório aqui nas nossas aulas. Depois nós temos a introdução. Eu tenho visto bastante textos de vocês em que vocês fazem um parágrafo sendo um único bloco, com um único ponto final. Isso significa que em todo esse parágrafo vocês têm apenas um único período, que a gente chama de período composto. Ou seja, vocês têm várias orações caracterizadas pelos verbos, Vocês têm vários verbos então presentes, mas falta pontuação. Por quê? A pontuação é fundamental para que o texto de vocês se torne objetivo, bem prático, bem claro. Então, eu sugiro o seguinte: apresentem o tema e a tese, tá? Apresentem o tema, coloquem ponto. Apresentem a tese, coloquem ponto. Vocês têm argumentos, coloquem ponto. Tá? Então, vocês podem começar a exercitar isso apenas com esses dois elementos, com a tese e com os argumentos. Então, o que é a tese? É a ideia central que vocês vão defender do início ao final do texto. Então, evitem, por exemplo, demonstrar os dois lados de um tema, porque no decorrer da produção de vocês vão perder espaço para defender no que de fato vocês acreditam. Então, já se posicionem, já mostrem o que vocês querem apresentar ao leitor de vocês, e aí, na sequência, vocês vão argumentar, ou seja, trazer exemplos, trazer ideias que vão defender essa tese, tá? Vocês vão defender essa ideia com argumentos e depois lá no desenvolvimento com exemplos. Querem ver? Vocês tinham um tema que era o impacto do álcool na vida do ser humano, certo? Em relação a esse tema, a gente poderia, aí eu montei uma redação bem básica, uma estrutura bem básica para vocês conseguirem visualizar isso. Então vejam, a tese é a seguinte: o consumo de álcool é prejudicial à vida social e individual das pessoas e pode ter graves impactos. Eu tenho o tema, porque está falando dos impactos do álcool na vida do ser humano, e ainda eu tenho uma tese, ou seja, que o álcool, que esse consumo é prejudicial e as consequências disso. Tá? Então, o que está em vermelho aqui para vocês é tese. Na sequência, eu trago dois argumentos que vão ser desenvolvidos lá depois nos parágrafos seguintes. Por quê? Vejam só. Eu tenho dois argumentos aqui, e eles estão destacados em amarelos e ainda sinalizados com 1 e 2.
Isso aqui vai ser importante para vocês visualizarem na sequência. Então, a ingestão de bebidas alcoólicas habitualmente contribui para o aumento dos acidentes no trânsito. Então, essa é a primeira ideia que eu vou ter que defender lá no meu desenvolvimento. E, além disso, pode gerar desavenças familiares cotidianas. Então, veja, eu tenho uma outra consequência do impacto do álcool na vida do ser humano, que é desavenças familiares. Então, esse argumento eu vou desenvolver com exemplos lá no meu terceiro parágrafo, que ainda é meu desenvolvimento. Tá? Então, vamos ver como é que isso funciona no desenvolvimento. Então, a nossa introdução está aqui. Vejam, eu usei ao menos 2 pontos. Tá? Então, a ingestão de bebidas alcoólicas habitualmente contribui para o aumento dos acidentes no trânsito. Eu poderia ter colocado um ponto final aqui, tirado esse E, né? Então, além disso, pode gerar desavenças familiares cotidianas. Também é possível. Melhor ainda se tiverem feito desse jeito. Tá? No desenvolvimento, então, vejam bem, eu preciso trazer aquela ordem que eu estipulei lá na minha introdução. Então, a ingestão de bebidas alcoólicas habitualmente contribui para o aumento dos acidentes no trânsito. Esse é o meu argumento que eu vou defender neste parágrafo. Este meu parágrafo é composto da seguinte forma: eu preciso ter uma frase introdutória dele. Eu preciso articular com o que está na introdução e o que eu vou trazer no desenvolvimento. Então, a bebida alcoólica ingerida com frequência tem trazido consequências bastante complexas ao ser humano brasileiro no âmbito social. Tá? Então, é uma introdução. E aí eu venho com os exemplos. Pesquisas apontam que a relação entre consumo de bebidas alcoólicas e acidentes ainda é bastante alto, mesmo que no Brasil a lei seca esteja em vigor. Então, vejam, eu tenho um exemplo aqui. Né? Eu tenho as pesquisas, né, que trazem essa relação e a lei seca. Tá? E aí, entre esse é meu primeiro exemplo e o segundo, eu preciso de uma coesão, ou seja, eu preciso de um nexo coesivo, alguma coisa que faz a ligação entre eles. Então, aqui eu usei o além disso, mas se vocês olharem no parágrafo anterior, eu já tenho além disso. Então, é bom que vocês usem outro, tá? Vamos diversificando. Então, poderia ser ademais, né? Por exemplo, ainda também pode ser usado, tá? Então, eu continuo, então, né? Eu uso esse nexo e, além disso, especialistas afirmam que o brasileiro não prevê as consequências de seus atos, pois somente depois de acontecerem acidentes graves, inclusive com mortes, o sujeito se dá conta da atitude irresponsável que teve em relação a si e ao próximo. Então, eu estou falando de pesquisas e eu estou falando de especialistas, tá? Então, são 2 exemplos que vão contribuir para defender esse meu primeiro argumento. Então, isso aqui é o que vai ser o meu primeiro parágrafo do desenvolvimento, ou seja, depois da introdução, tá? E no terceiro parágrafo, então, eu preciso falar do que eu disse lá, que elas podem gerar desavenças familiares cotidianas. Eu não posso esquecer isso. Tudo que eu colocar na introdução eu preciso trazer para cá, tá? Então, de novo, uma frase introdutória do parágrafo. Além dos problemas sociais que imperam, as atitudes e ações individuais também sofreram alterações. Agressões verbais e até físicas. Então, vejam, eu estou falando de desavenças, mas eu preciso exemplificar. Tá? Então, agressões verbais e até físicas podem ser desencadeadas pelo consumo de álcool, já que altera comportamentos humanos, segundo apontam estudos na área. Isso aqui é senso comum, e aí a gente atribui estudos na área para que não seja eu simplesmente que estou falando, tá? Mas sim, não só eu, como também especialistas da área. E ainda a continuidade, né? Um exemplo 2. Essas agressões geram cada vez mais problemas, culminando em desavenças crônicas e brigas familiares recorrentes. Há casos de feminicídios, inclusive, que decorrem como grave reflexo da ingestão dessa droga. Então, vejam, eu tenho um exemplo, eu tenho feminicídios que podem acontecer e que muitas vezes acontecem de fato, decorrentes do consumo de álcool exagerado. Então, esse é um dos impactos, né? É o extremo, digamos assim, dos impactos. Então, aqui eu tenho outro parágrafo constituído, é o meu segundo parágrafo do desenvolvimento, ou seja, o meu terceiro da redação.
E por fim ainda, a conclusão. Na conclusão, a gente vai retomar o tema e a tese em tom de conclusão. Como é que funciona isso? Primeira coisa, eu vou usar algumas conjunções que dão essa ideia. Portanto, logo, assim, desse modo. Né? Então, que vão dar esse efeito de conclusão de fato. Não que isso seja obrigatório, tá? Mas facilita um pouco na hora de vocês escreverem. E se vocês têm um problema proposto, né, vocês têm que trazer uma solução. Então, nem sempre isso acontece. Por exemplo, nesse caso, o impacto do álcool na vida do ser humano não era de fato um problema a ser resolvido. Era uma temática sobre a qual vocês deveriam discutir. Tá? Mas, ainda assim, quando ele é só matemática, vocês conseguem fazer alguma intervenção, propor alguma solução para o tema que é apresentado. Querem ver? Então vejam. Eu fiz da seguinte forma, isso aqui é a minha conclusão, tá? O álcool tem causado efeitos devastadores em muitas vidas. Ponto. Vejam a objetividade disso, tá? Isso se refere a aspectos pessoais e sociais, individuais e coletivos. Ponto de novo. Agora eu vou explicar que aspectos são esses, tá? Que aspectos pessoais, aspectos sociais, individuais e coletivos. Vejam, a coletividade é afetada quando as consequências se estendem a terceiros, como, por exemplo, em acidentes automobilísticos, tão frequentes em contexto brasileiro, mesmo que haja uma lei que pune os infratores. Então, eu estou retomando a lei, mas eu não estou repetindo, né, qual é essa lei. E depois a individualidade, né? Então, a individualidade, por sua vez, é afetada na medida em que o indivíduo pratica ações contra si próprio ou envolve seus familiares em desavenças cotidianas. Então, estou falando da coletividade e da individualidade que eu tinha proposto aqui, no início da minha conclusão. E, por fim, ainda é possível a gente dar, então, uma solução, embora não seja de fato um problemão, né? Cabe aos sujeitos conscientizarem-se de que o consumo de álcool é um fator negativo em todos os aspectos para a sua vida. Vejam, são orações objetivas, né? São períodos objetivos e um parágrafo que também não fica muito extenso. Então, é preciso sempre retomar na conclusão.